Tudo bem, pessoal? Diazinho, hein? Vamos lá. Os tópicos de hoje. Notícias, não temos notícias, temos algumas coisas sobre o Trump ali e umas notícias falsas que fizeram muita gente ganhar dinheiro hoje. 60 minutos, sentido de mercado mudou. Winfoot. Estamos numa área de breakout pullback. 12 minutos, 1.100 pontos de volatilidade, nunca tinha visto nada igual a isso. 5.000 ticks, nós vamos ver ali para possíveis projeções para amanhã, vamos ver que região que a gente tá, como é que a gente vai atuar. Fechou? Basicamente é isso. Vamos começar pelas notícias? Cara, as notícias hoje giraram em torno do tarifaço ainda do Trump, né? E o Trump, a China aplicou... Tivemos primeiro o circuit break do Japão, né, cara? A bolsa parou porque tava capotando violentamente, né? Tivemos o banho de sangue ainda, que continuou, mas meio que deu uma... Ficou no 0 a 0 hoje ali no final do dia, eu acredito, pra S&P e Nasdaq. Como a China aplicou o tarifaço de volta pra eles de 34%, o Trump foi lá e falou que se a China não regredir ali o negócio e não recuar, ele vai aplicar 50% de tarifa. Outra coisa interessante também são as notícias falsas. Nós temos que focar em operar o gráfico. Nós somos short-term traders. A gente entra e sai muito rápido desse mercado, já falei sobre isso. Então, assim, a gente precisa ter atenção às notícias, mas a gente não pode deixar essas influências externas agirem contra a gente. Então, o gráfico tem tudo que a gente precisa. Tá tudo digerido para nós operarmos naquele dia, tá? Então, cara, tá tudo ali. Tá tudo ali. Os market makers já sabem ali dos resultados, os caras já têm notícia privilegiada, tá tudo digerido ali pra gente. Então, palma, não priemos cânico, tá? Calma, cocada. Vamos pros 60 minutos aqui, ó. 60 minutos, ele voltou ao que ele sempre foi, na minha humilde opinião, bearish. Ele sempre vai ser bearish. Mini índice sempre vai ser venda. Poucas vezes vai ser compra. Market maker atuou pesado hoje, tivemos 1.100 pontos, o negócio foi violento, né? Então... Temos um novo range? Sim, temos um novo range. A gente precisa prestar atenção também em outro ponto muito importante, que é toda essa rotação que foi feita, né? Então lá em março ele começou essa arrancada violenta dele, né? E agora ele veio pra cá, ó. Aqui, o maledeto. Capotou tudo de volta. Tudo. Temos aquele nosso megafone, né? Que ele fez aquilo que eu tinha falado do outro dia, lembra? Ele veio aqui... Retestou, capotou, retestou de novo, capotou. Foi lá tentar, nem chegou perto e capotou violentamente. Temos um gap. Esse gap é interessantíssimo. Muito interessante. O mercado vai buscar esse cara e vai buscar esse aqui. É questão de tempo. Ele vai buscar. Mas, agora, com esse tombo aqui, violentíssimo, a gente jamais vai desconsiderar os ursinhos carinhosos. Eles estão na área. E eles querem brigar. E eles querem jogo. Né? E a gente tem aqui... A terceira perna, ele fez uma perna, geralmente é de 3 a 4, 2 pernas, e vai fazer a terceira aqui para retestar. Bem provável. Então vamos ficar atento também para uma venda. Mas no momento onde ele está, não é o momento da gente fazer nada, né? A gente não opera no range, né? No meio do range, não. A gente vai operar as pontas dele, né? A gente tem que ser profissional. Por quê? Porque ele vai ser atraído. Same thing, same old thing. Aqui nesse canal é tudo igual. Porque o mercado é repetição, pessoal. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí a gente vai fazer a rotação, né? De acordo com o pêndulo, né? Então ele rotacionou para cima, a gente está esperando que ele rotacione para baixo, que ele reteste esse fundo, para a gente poder vir uma possível compra, né? Mas vamos ver, o mercado vai nos dizer amanhã o que ele vai fazer ou não, tá? Vamos ver. E aí aqui nessa região aqui a gente tem também, não esquecendo disso, o breakout pullback, né? Ele ultrapassou, né? O ideal era que ele testasse nessa região, então aqui poderia ser uma região de breakout pullback. O ideal era que ele retestasse essa região, o pé do range, né? Não, ele foi bem mais alto, né? Então... Nesse caso, esse setup aqui não vai dar muito certo, então vamos deixar de lado, tá? Vamos para o nosso Winfoot. Dá uma olhadinha aqui no Winfoot. O Winfoot no diário também tá meio interessante. Deixa eu ver se vocês conseguem ver tudo que eu tô vendo. Eu quero tentar colocar tudo aqui na tela. Aqui. Isso aí, ó, dá uma olhada. Dá uma olhada nesse cara. Ele vem capotando, né? De muito tempo, né? E aquela história que a gente tava conversando, sempre foi bearish, né? Num tempo menor parece que é bullish, porque ele faz esse movimento aqui, né? E aí parece que o troço é bullish mesmo. E aí ele entra num range, que estamos no diário, né? Aí ele entra num range, e ele fica nesse movimento do range aqui, ó. Fazendo o quê? Rotacionando. Qual a nossa ideia aqui? Cara, eu já enxergo esse megafone bem definido aqui, ó. Bem definido. Temos a região que ele pode rotacionar de acordo com esse range, porque a gente tem um range prévio, né? Que ele fez meio que um breakout pullback nessa regiãozinha aqui, né? Foi pra cima, criou um novo range e começou a rotacionar, né? Então, criou um novo range, aí ele foi primeiro pra cima, depois ele foi pra baixo, aumentou o pêndulo, depois ele foi pra cima e agora ele aumentou o pêndulo. E agora ele tá tentando ir para baixo.
vai tentar chegar nessa região aqui, que é o que eu tô esperando. Então, mesma história. Confluência, 60 minutos, confluência de um diário. Operar nas pontas. É um range. E é o que o índice sempre faz. Agora, esse diário aqui, esse candle do diário aqui, pelo amor de Deus, né, cara? Esse troço aqui é inviável. Inviável. E é aquilo. Se ele rotacionar mesmo, e ele não fizer um breakout pullback nessa região aqui, e quiser rotacionar esse pêndulo aqui, aí ele vai abaixo del culo del perrito. Nessa região aqui. 115 mil pontos lá vai pedrada. Derretimento da calota polar. Mas é o índice. E eu não duvido nada. Nada. Vamos para 12 minutos. Wind. 12 minutos. Outro layout. Deixa eu ver o que vocês estão vendo, pra ver se vocês abarcam tudo que eu estou abarcando. Tá. Tá bom. Cara, assim, ó. Vou subir um pouquinho só pra mostrar pra vocês aqui o megafone e o que aconteceu, né? Deixa eu só colar. Volatilidade de 1.100 pontos. Eu nunca tinha visto isso nesses 3 anos de operação no mini índice. Nunca tinha visto nos 12 minutos uma volatilidade de 1.100 pontos. Isso aqui é o que os caras chamam de volatilidade Trump, lá fora. O cara consegue criar volatilidade. Podem falar o que quiser do cara e eu falo mal pra caralho, porque é um redneck muito otário. Mas tem volatilidade o troço. Olha lá. E aí ele tá vindo aqui, ele tentou voltar e ele capotou. Perdeu? Cara, pra mim agora esse megafone aí é uma resistência. Eu não tenho dúvidas disso. E aí o que ele fez aqui? Abriu num gap de baixa, né? E fechou esse gap rapidinho, né? Na sequência ele já fechou esse gap, quando começou uma volatilidade absurda ali, quando o mercado americano abriu. O troço foi lá e tentou buscar o gap, né? Temos essa terceira perna aqui de baixa, né? Então ele não completou esse movimento dos ursos. Tá faltando esse movimento dos ursos. Ele não fechou. Ele não fechou. E por que ele não fechou? Porque quando ele tava aqui e aqui era o pullback, a região de pullback, esse movimento medido aqui, ele saía daqui. E ele ia mais baixo. E ele não chegou lá. Aí ele subiu, e aí a gente vai pegar esse movimento medido e vai colocar mais pra cima, e aí sobe também o alvo. Então ele não atingiu aqui o alvo. Mas ele tá numa região excelente pra quê? Como é que a gente chama essa região? Um reteste de fundo. Do que o Joseph James chama de a segunda chance dos deuses do trade pra gente realmente vir num movimento bom. Então se ele retesta esse fundo aqui e sente, porque a gente sabe que aqui ele tá muito baixo pra ser um vendedor, a gente pode tentar um ataque aqui. Sempre por uma trap, pra não correr muito risco. Pra quê? Pra chegar aqui nessa região. Aqui a gente tem que estar seguro e com dinheiro no bolso. Porque ele pode bater nessa região aqui e wrap, e capotar, e seguir caindo. Perfeito? Por outro lado, nós temos também, esse movimento criado de muita propulsão hoje. Então a gente tem um arranque forte para alta. Sentiu no megafone, é bem verdade. Então o nosso megafone realmente está funcionando. A gente sabe que ali tem um ponto de resistência forte, né? Ele foi lá, bateu nesse troço, voltou, tentou subir, voltou. Então aqui nós podemos ter uma trap. E aí tem que ter muita atenção nessa região. E se ele realmente quiser vir daqui, a gente vai colocar um movimento medido dos touros para chegar nessa região. E aí sim, a gente tem uma região excelente, porque chegando aqui, ele vai conseguir buscar o fechamento desse gap, com certeza. É quase que certo isso aqui. E aí, Moisés tá lá. E quem é Moisés na fila do pão? Moisés é a divisão entre a região de touros e a região dos ursos. E aqui também pode ter um breakout pullback e ele virar pro alto e retestar topo, depois daquele movimento grande que ele fez. Então, cara, basicamente essas seriam as visões e possíveis operações que podem ser feitas amanhã, né? Nos 12 minutos. Vamos baixar, porque a mágica acontece, que a gente sabe que a mágica acontece mesmo, nos ticks. Então vamos dar uma olhada nos 5.000 ticks, que é onde a gente vai operar sempre e buscar pelos setups do JJ. Deixa eu diminuir até vocês vejam. Blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Perfeito. Perfeito. É isso. Isso aqui foi o dia de hoje. Nos 5.000 ticks, adrenalina pura. Adrenalina pura, né? Tínhamos o rangezinho aqui criado, que era o magnético. Esse cara era o magnético antes, a gente sabia. E agora, criou-se um novo range, maior, mais parrudo. Por causa daquele movimento de 1.100 pontos, cara, o negócio teve volatilidade. O negócio foi violento. Então esse cara aqui agora passa a ser o quê? O magnético. E ele faz essa rotação. E aquilo lá que a gente viu nos 12 minutos é essa propulsão aqui violenta. E aí olha nos 5.000 ticks como isso chama atenção. Olha só. E aí a gente tem a rotação dos ranges aqui. Aí, cara, é o recency que ele chama, né? O range mais novo é o que vai mandar na história. O range mais novo é esse cara aqui. Então, criou o range, andou pra baixo, foi pra cima,
rompeu com muita força, fez aquele movimento absurdo dessa perna aqui. O afastamento da média nos dá um grande sinal, né? E aí a gente faz aquele negócio de replicar essa perna aqui onde ele fez o pullback, que provavelmente tá por aqui, né? E aí essa perna vai embora lá pro alto. E aí aqui ele tenta fazer a rotação, né? Agora o que a gente tá esperando é que ele faça essa rotação para baixo. Tentou, voltou, tentou, voltou. O mercado ficou torto. Torto. Ah, então tentou rotacionar, voltou. Esse pêndulo aqui fica menorzinho. Aí ele tenta rotacionar para esse pêndulo aqui, não consegue. Volta para dentro. De novo, vai diminuindo. O que ele tá fazendo aqui, pessoal, que a gente conhece? Peligroso! Peligroso! Não é legal! Não é legal! Esse aqui ele vai limpando a tua conta se tu vai ficando nessas operações aqui, ó. Até ele explodir pra algum lado. Tá? Possíveis projeções pra amanhã, cara? Vamos ver aqui o que a gente consegue enxergar. Tem que dar uma afastada pra poder ver melhor aqui. Eu entendo que ele tem... Deixa eu ver, assim fica muito ruim, né? Ah, não fica não, assim tá bom. Eu entendo que ele tem esse objetivo de mercado aqui pra fazer. E ele tem a rotação desse pêndulo. Então, sim, eu apostaria num capote. Como ele tá no meio do range, a história tá meio difícil, né? A gente não pode operar aqui. No range, ele rotaciona e a gente vai operar lá fora. Então a gente tem que esperar que ele escape desse triângulo aqui, pra saber pra que lado que ele vai espirrar, né? O que ele faz várias vezes? Espirra pra um lado e vai pro outro, né? Então, a gente pode entender que se ele abrir um gap de baixa e fechar esse cara aqui, nessa região, pra gente entrar aqui, a gente vai precisar de um crown reversal, né? O que é um crown reversal? Higher highs in price, tops fundos ascendentes e uma trap, porque a gente tá entrando um pouquinho alto. E aí a gente espera que ele cruze o range e siga o caminho dele, né? Essa é a ideia. Pra ir lá nesse topo aqui. Tá? Ou, se ele abre num gap, capota e faz um V-bottom aqui, e wrap, né? Ele vai fazer aquele movimento que a gente conhece, a gente não vai perseguir, e a gente vai unir topos, unir o fundo, e vai esperar por um teste de praia. E vai tentar pegar essa oportunidade, né? E lembrando, né, para que ele vá para cima. Lembrando, eu já falei isso outras vezes, cara. O mini índice não tem a volatilidade absurda que tem S&P. Então esses setups do JJ têm que ser adaptados pro nosso meio. E o nosso meio é o quê? No máximo, 2 movimentos direcionais por dia que esse cara faz. Ele faz um movimento para um lado, pode fazer um movimento de compensação pro outro lado para limpar todo mundo, ou ele pode fazer um movimento para um lado e fazer uma segunda perna proporcional pro mesmo lado, né? Então assim, perdeu as 2 oportunidades do dia, fechou. Obedece o gerenciamento de risco, tá? Eu acho que essas são as coisas mais importantes que a gente tem que prestar atenção. Porque o índice limpa a gente. Ele não tá aqui pra brincadeira. Esses caras que operam esse troço aí não estão pra brincadeira. Tá? Tá. É isso aí. Então, já falei sobre isso aqui. Falei sobre os pontos se ele fechar aqui. Se ele fechar o movimento medido dos ursos e fechar o pêndulo, a gente pode observar sim pra entrar numa compra e rotacionar essa história toda, né? Pra fazer com que ele... Se ele fecha isso aqui, a gente espera que ele faça o mesmo movimento pra cima. E aí, um reteste aqui desse topo aqui, interessantíssimo. E aí chegar aqui no Measured Move, no movimento medido dos touros. Fechar o gapzinho esse grandão que tem aqui em cima. Né? E aí a gente tá baixado. Né? Chegar perto dessa média de 200 para saber o que ele vai fazer. E aí a gente tá baixado. Tá? Esses aqui seriam os movimentos para alta, né? Para baixa, cara, para baixa é aquela história, mesmo esquema, mesma visão. É rangezinho. A gente vai tentar operar nas pontas. Se ele abre num gap de alta, com o reteste desse range prévio aqui, ó, é a mesma coisa. Abre num gap de alta. E começa a fazer lower lows aqui nessa região, beleza, podemos ir, mas a gente precisa de uma trap também, porque a gente tá meio altinho aqui, ainda pode nos enganar, porque ele pode fazer um breakout pullback no novo range e nos limpar. Então a gente entra mais baixo para tentar cruzar o range, para ele retestar o range, criar um suporte e continuar caindo, e aí fechar e completar o Measured Move, o pêndulo e o Measured Move, né? E aí aqui a gente vem na compra. Se ele não fizer isso, ele abrir muito alto num gap de alta, violento lá, e fazer um V-top, né? Ele vai lá em cima lá e já fecha isso aqui e na sequência começa a cair. A gente vai fazer a mesma coisa, o pop and grind, né? A gente une os pontos, baixa com o topo, espera ele testar algum praia, pra ver se vai ser um first test, best test, que a gente já conhece, né? Pra ir lá pra baixo, pra vir pra cá, pra continuar tentando rotacionar. E aí fechar nosso objetivo de pêndulo, nosso objetivo de movimento medido, pra fazer o quê? O ciclo do price action. Começa aqui, 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 saídas aqui,
aqui. E aqui a gente vira comprador de novo. Cara, é isso. É isso. A ideia é rotação do range. Rotação do range. Esse cara tá aqui. Por enquanto a gente não consegue entender. O que a gente consegue entender é que esse cara começou a diminuir aqui essa história. É isso, e nem aqui. É mais baixo por causa dos fios. Então é tipo aqui. E esse cara aqui é a mesma coisa. Sim. E aí a gente tá entendendo esse movimento aqui. Então ele tem que se definir. A partir daqui ele tem que se definir. Definiu? Beleza. Vamos tocar ele reto. E vamos escolher um lado. Fato é que a gente quer operar pelas pontas. Pra ser atraído pro novo range. Né? Buscando o quê? A rotação de pêndulo. Perfeito? É isso. Repetition. Sempre. Repetição. O mercado se repete. Sempre. Mesmo com toda essa loucura, ele se repete. Fiquem tranquilos, tá? Muito obrigado pela atenção. Se vocês gostaram desse conteúdo, dá um like. Ajuda demais o meu canal. Demais mesmo. Se vocês gostaram muito, me sigam. Compartilhem meus vídeos. Vamos disseminar esse conteúdo gratuito de qualidade que vai servir para a vida toda, eu garanto, pessoal. Um beijo. Até amanhã. E vamos em frente.